1v1 कस्टम के लिए किया नुब्रे साले तो मिटा आजा ना 1v1 साला बहुत सही थे अरे बहुत आजा ना 1v1 लो भाई आजा 1v1 लो बहुत 1v1 आजा कस्टम चलो स्टार्ट करो Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não usa minha cabeça. Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não usa minha cabeça. Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não usa minha cabeça. Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não usa minha cabeça. Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não usa. Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não usa minha cabeça. So guys, मैंने फाइनली मैंने दे रहा भाई अरे ना नो ब्रेजन भाई Ela tá de marquinha de fita, ela não usa minha cabeça.